minha, a pregação, a palavra não é minha, a palavra do Senhor Jesus. Que Deus possa te abençoar e falar melhor em cada coração. Glória a Deus. Vem enquanto Deus te chama, não demores, pecador. No teus braços Deus quisera receber-te com amor. A Bíblia nos fala a respeito a qual nós temos já lido esta tarde desse dia. E agora eu quero dizer para ti que há uma esperança nesta palavra maravilhosa da volta do Cristo. Depois que ele padeceu, morreu, foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, está à direita do Pai, mas ele enviou o Consolador para que esteja conosco todos os dias até a consumação do século. E tem uma promessa escrita aqui em Apocalipse, a qual mais cedo nós temos lido, mas novamente vamos ler, que disse assim: eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado é aquele que lava a sua vestidura no sangue do Cordeiro, para que também tenha direito na árvore da vida e paz e possa entrar na cidade pela porta. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que prostituem, os homicidas, os idólatras, os que ama e pratica a mentira. Assim disse Jesus: eu, Jesus, envio o meu anjo para vos testificar estas palavras das igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a esposa diga: vem. E quem ouvir, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem tiver fome, que venha e beba da água da vida, porque estas palavras foram escritas porque o Senhor Jesus, a qual tinha revelado a João, a qual foi o discípulo, o mais velho, que escreveu este livro da revelação da volta do Cristo ressuscitado. Para nós que somos materialistas, vivemos na matéria da carne, nós não podemos entender isto. Mas a Bíblia diz bem claro que o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito e ainda dá um privilégio de dizer que somos filhos de Deus, somos comprados pelo sangue de Cristo Jesus, a qual a Bíblia disse bem claro que ele voltará, e disse um mistério muito grande em Apocalipse, em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, disse bem claro: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, nem todos iremos para o cemitério, antes que isso aconteça a respeito da vinda do Cristo. No dia que Cristo subiu para o céu,
depois de ressuscitado, ele estava com uma multidão comemorando os dias do Pentecoste, que era 50 dias de festa, de festividade. E quando realmente, de repente, Jesus já ressuscitado no meio dos discípulos, no capítulo 20 de João, versículo 22, ele disse assim: recebei o Espírito Santo, e assoprou no meio dele o Espírito Santo, e deu uma ordem para ele: ide, fazei discípulos de toda a nação, pregai em Jerusalém, ficai em Jerusalém, na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas os discípulos, eles passaram, eles morreram, eles foram embora, terminou a sua jornada. Mas hoje, pela fé, que nós não vimos na nossa carne, nós não andemos com Cristo, juntamente com Ele, igual os discípulos, a qual tem andado com Ele, mas nós, pela fé, estamos aqui, nos confins da terra, confiando que Ele existe e vive para todo sempre. Ele disse uma palavra, em tua palavra em João, capítulo 15, verso 18, disse: eu não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador, e esse Consolador está com vós todos os dias, até o fim. Bendito seja o nome do Senhor, que hoje vive e hoje reina para todo sempre. E este Consolador, a qual, que é o Espírito Santo, estará no meio de vós, orientando o que deve fazer. Existe uma promessa que ele volta a qualquer momento. A Bíblia diz bem claro que nós não sabemos o dia e nem a hora. Se o pai de família soubesse que hora da noite o ladrão entrava em tua casa para roubar, ele vigiava para que não fosse a sua casa arrombada. Assim também são a vinda de Cristo, a qual Jesus prometeu de voltar, mas não disse a hora nem um dia, se a noite, se a madrugada, se é o cantar do galo. Bendito seja o nome daquele que tudo pode, que é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A Bíblia diz bem claro que ele estava com o Pai quando foi criado, porque existe uma palavra em Gênesis dizendo: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem não foi feito para ficar isolado, mas o homem foi feito para ser o exemplo representante de Deus sobre esta terra. Mas o homem, por causa dos seus pecados, cegou o entendimento e multiplicou as iniquidades, e o amor de muitos se esfriou. E hoje nós se encontramos nesta promessa maravilhosa pela fé que temos em Cristo Jesus, a qual disse a palavra no capítulo 1 de Atos, no versículo 9, dizendo: e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o cobriu. Louvado seja o santo nome do Senhor. Foi recebido no céu, e ocultando os olhos, ele subindo para a glória. Ele tinha ressuscitado, ele estava no meio dos discípulos, ele estava juntamente com seus discípulos. Mas de repente, quando ele estava no meio dos discípulos,
E assim ele foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo. E aquela multidão que estava ali em redor daquela festa do Pentecoste, que é 50 dias de festa, e disse a Bíblia Sagrada que uma nuvem o recebeu, ocultando aos olhos daquele que estava aqui, olhando para cima. Mas de repente apareceu o anjo e disse para eles, realmente uma palavra, disse no versículo 10 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, que está escrito, e estando com os olhos fitos ao céu. Você não é povo de Deus? Enquanto ele subia, eis que junto deles, Seu negão. Vou roubar sim, você, você é mais pobre que eu, puseram que eu conheço. dois varões Deixa eu te falar uma vestidos de coisa. branco, Lá em cima, os quais lhe fazendo disseram, manifesto, pode não atropelar. varões Galileu, porque orai para o céu, esse mesmo Jesus que entre vós foi recebido no céu, há de voltar o dia, aleluia, em cima no céu há de vir, assim como para o céu vieste ir. Na verdade eu não estava lá, você não estava lá, mas os discípulos estavam, aquela nação estava, diz que tinha língua de todas as nações, a qual foi confundido as línguas naquele dia. Todos, cada um falava a língua, mas de repente veio um vento impetuoso, encheu o lugar onde estava, e todos foram cheios do Espírito Santo. Para quê? Para anunciar esta palavra a você hoje aqui nesta praça, a qual esta palavra não é mentira, essa palavra é a verdade, e você precisa entrar por esse caminho, porque o dia chegará, o final da tua vida chegará, e tu precisa dar conta diante de Deus. Hoje Jesus é o nosso advogado, porque ele disse bem claro, eu vou para o Pai, enviarei o Consolador para que esteja convosco, para lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho falado. Aleluia! E disse, os povos se disseram, varões galileus, porque está olhando para o céu, esse Jesus que entre vós foi recebido no céu, há de vir, assim como para o céu vieste ir. Então voltaram para Jerusalém, aleluia, no monte chamado Oliveira, o qual estava perto de Jerusalém, aleluia, a distância de um caminho de um sábado. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. E ali eles começaram a cumprir a palavra, testificar da palavra, a qual Jesus disse bem claro, dizendo bem claro para eles, não vos pertence saber o tempo e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Nós não temos direito de saber a hora que ele há de vir, mas nós temos que estar preparado a todo momento. Você está preparado para morrer? Você está preparado para ir para o cemitério? Se não tiver, você morre. Mas se tiver, você vai.
Mas a Bíblia diz bem claro que existe uma morte após essa morte física. Que esta morte física nossa só leva para a campa fria, para o lugar da sepultura. Porque a Bíblia disse bem claro, dizendo que o pó, que o nosso corpo volta para o pó, o que o era do cemitério para acontecer, mas o nosso espírito volte a Deus o que o deu, e um dia tu tem que dar conta. Hoje nós estamos falando aqui porque Jesus é o nosso advogado, mas naquele dia ele será juiz dos vivos e dos mortos, a qual muito pode dizer naquele dia: quando eu te vi com fome, não te socorri. Mas ele disse: aqueles que vai subir com ele, vinde bendito de meu Pai, dai por herança aquilo que está preparado desde a fundação do mundo. Mas dirá para aqueles que não quiseram dar ouvido a esta palavra, conhecer a verdade e ser liberta por ela, disse: apartai-vos de mim, porque eu vos nunca te conheci. Mas ele não vai falar para o teu corpo, porque o teu corpo já está na terra, mas vai falar com o teu espírito. E a Bíblia disse bem claro, dizendo: olhai para cima, porque escapa do inferno que está embaixo, a qual está preparado para o diabo e os seus anjos, e aqueles que não creem no nome do Filho, do unigênito Filho de Deus. Aleluia! Ou aceita Jesus para subir para o céu, para o descanso, ou desce para o abismo, a qual está preparado para o diabo e os teus anjos e aqueles que faz a sua vontade. Aleluia! O que eu estou falando aqui, eu não estou falando de mim mesmo, mas estou falando da palavra que está escrito. E nós sabemos que você é um candidato que pode um dia aceitar a este Jesus. Aleluia! E também pode ter direito na vida, na cidade santa, a qual Jesus disse no capítulo 14 de João: não se turbe o teu coração, crentes em Deus, crente também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não teria dito: vou e vou preparar um lugar, para que aonde você estiver, estáis vós também. Aleluia! Aquele dia e hora, ninguém sabe, mas uma coisa é certa: ele virá buscar um povo escolhido, especial e zeloso de boas obras. É fogo puro. Bendito seja o nome do Senhor, que hoje vive e hoje reina para todo sempre. E a Bíblia disse bem claro, dizendo no capítulo 25 de Mateus, versículo: louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Disse assim a palavra: irá estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Aleluia! Então lhe responderás, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos que estiver falando nesta praça, aleluia, um desses pequeninos, e não fizeste como eles, aceitando Jesus como Salvador, está escrito assim:
tua alma. Porque ele veio para o que é seu e o seu não receberam, mas todos quanto receberam, deu-se o poder de ser feito filho de Deus. E disse: irão estes para tormento eterno, mas o justo, aquele que aceitou, para a vida eterna. Aleluia! Hoje é uma oportunidade maravilhosa, e nós sabemos que a vida é eterna esta, que conheça o Deus como verdadeiro Deus e a Jesus Cristo, a qual ele tem enviado. Isto aqui não é brincadeira, a palavra de Deus não é brincadeira. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra há de cumprir. Se você crê, ela cumpre. Se você não crê, ela cumpre. E disse a palavra no capítulo 1 da revelação do Apocalipse. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Nós sabemos que Jesus foi para o céu, mas ele disse: eis que estou convosco todos os dias. E nós temos que ele está aqui, porque está escrito assim: aonde estiver reunido 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio. E aqui não tem só 2 e nem 3, tem mais pessoas. Sabe que o Senhor está aqui nessa praça, ele pode transformar a tua vida. E disse uma palavra bem claro no capítulo 1 de Apocalipse, a revelação a qual muitos não gostam de ler, porque ela fala a verdade, e é uma realidade, que disse assim: bem-aventurados aqueles que lêem, os que ouvem as palavras desta profecia. O que está escrito nessa Bíblia: bem-aventurados aqueles que lêem, bem-aventurados aqueles que ouçam, e bem-aventurados aqueles que guardam as coisas que delas estão escritas, porque o tempo está próximo. Nós não sabemos a hora, nem o dia, mas sabemos que está próximo, porque nós não sabemos nem de onde vem. Assim como o vento, nós não sabemos de onde nasce e nem para onde vai. Assim são aqueles que crêem na palavra, que andam segundo o Espírito, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E por isso estamos aqui para te avisar que brevemente, ou ele aparecerá nas nuvens do céu para arrebatar um povo escolhido especial de boas obras, ou passará a morte física para o cemitério, que é certeza. Assim como nós temos certeza que o nosso corpo vai morrer, assim também precisamos ter certeza que escapamos da morte, que é a morte eterna, a morte que vai ficar no inferno. Aleluia! E assim nesta noite, aqui estamos fazendo um apelo àqueles que querem aceitar Jesus como Salvador da tua alma. Tomara que você tenha força para vir aqui, para receber Jesus na sua vida. O que está faltando, aleluia, porque todo homem foi sujeito a morrer um dia, mas depois segue-se o juízo, aleluia. E antes de morrer é necessário entregar a sua vida para Deus, para que aquele dia tu possa ter direito na árvore da vida, na cidade santa,
a qual Jesus disse bem claro: não turbe o teu coração, não temorize, porque da casa de meu pai há muitas moradas. E hoje eu estou oferecendo para você, não é uma morada para você sair da vida daqui, mas para morar no céu, quando você fechar os seus olhos